fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli. Estamos ali e falamos aqui de uma sequência boa do Fortaleza e aí, por outro lado, uma sequência difícil do Ceará. Aí eu não posso fugir daquela pergunta sobre confiança, se é complicado você pegar um Ceará na situação que está aqui, de certa forma, é desesperadora. O nosso amigo Daniel Martins disse ontem naquela resenha nossa que, bom, entre todos os mais complicados adversários do Fortaleza, o Cruzeiro seria o mais acessível. Eu discordo, porque o Cruzeiro joga um futebol mais seguro, mas eu queria que você projetasse esse Ceará e Cruzeiro. Ô, HG, boa tarde a todos no estúdio, a quem nos assiste em casa também. O Cruzeiro vem de uma sequência muito importante no Campeonato Brasileiro, né? A gente não pode esquecer. Claro que o torcedor gostaria que essa sequência tivesse mais vitórias do que empates, mas o Cruzeiro tem 6 empates e 4 vitórias. É uma sequência longa, o Cruzeiro que, inclusive, se vencer o Ceará ou empatar, vai igualar a outra sequência que ele fez também neste Campeonato Brasileiro, de 11 jogos sem perder, mas essa outra sequência tinha mais vitórias, né? Essa sequência tinha 8 vitórias e apenas 3 empates. Cruzeiro que só tem o Lucas Romero como desfalque, primeiro volante, uma característica importante nesse time do Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro chega muito bem, HG, chega leve depois do jogo contra o Corinthians, leve no sentido de que retomou o seu melhor nível dentro do campeonato, que foi exatamente isso que o Cruzeiro fez na partida contra o Corinthians. Teve uma semana de vitórias importantes no STJD. Eu imagino, né, e aí é fruto de imaginação mesmo, que talvez o Wallace e Rian estejam ali correndo mais por essa vaga do Lucas Romero. Pode ser que ele escale o Eduardo, pode ser. Ele já escalou o Cruzeiro no campeonato também, em uma outra circunstância, quando não teve o Romero, com Eduardo e Lucas Silva. Mas não sei, o Rian, ele foi um jogador interessante nos minutos que participou no jogo contra o Juventude. Contra o Corinthians já não participou, aí foi o Wallace, que também retornava de suspensão, apesar de ser o reserva. É um Cruzeiro com muitos argumentos para ir encarar esse Ceará no Castelão, que joga o seu campeonato de sobrevivência, é o primeiro ano do Vozão, depois de ter retornado à elite do futebol. Mas eu vejo o Cruzeiro, lembrando, né, terceiro melhor mandante, com muitos argumentos de chegar e mais uma vez fazer um grande jogo e pensar sim em 3 pontos. 3 pontos que levariam o Cruzeiro à vice-liderança momentânea do Campeonato Brasileiro. Ô Valu, eu acho que pela semelhança física, eu fui induzido a achar que o Rian Guilherme me lembra muito o Ederson, que tá na Atalanta. Ele lembra mesmo, fisicamente, e tecnicamente também. É que aí a gente precisa ver mais, né? Não, mas assim, tô falando com um curto espaço de tempo que nós vimos. Nós vimos pouco mais de 20 minutos contra o Juventude, foi isso? Tô falando bobagem. E 7 minutos na partida contra o Fortaleza ou Sport? Agora eu não lembro. Mas 7 minutos na partida que ele joga aqui. Sport. Que ele joga aqui. Cara, me lembrou muito o Ederson. Quem não se lembra do Ederson, que jogou no próprio Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza, Seleção Brasileira, tá na Atalanta da Itália. Eu gostei demais do pouco que eu vi. Mas é claro, a gente precisa ver o menino por mais tempo jogando. E eu já tinha trazido aqui para vocês que algumas pessoas que militam no meio do futebol elogiaram bastante esse Rian Guilherme. Então eu quero vê-lo amanhã. Eu espero que sem o Romero, o Cruzeiro possa dar uma oportunidade ao Rian Guilherme, que ele seja o titular desse time. Porque o Wallace a gente já sabe o que vai dar, ou o que tem dado. Então por isso eu gostaria muito de assistir ao Rian Guilherme no time do Cruzeiro nesse sábado. Ô, Tiagão, o Valu chamou atenção para um ponto, que é o Cruzeiro, a apresentação do Cruzeiro diante do Corinthians. E que momento precioso da temporada para o Cruzeiro fazer uma apresentação consistente contra uma equipe como o Corinthians, que vai enfrentar o próprio Cruzeiro na Copa do Brasil, mas independente de ser o adversário da Copa do Brasil, é ver o melhor do Cruzeiro que a gente viu na temporada. Acostumamos a ver o Cruzeiro jogar partidas iguais a que ele jogou contra o Corinthians. E isso chamava nossa atenção e a atenção do Brasil todo. E em determinado momento, mesmo o Cruzeiro sem oscilar tanto na competição, vimos um Cruzeiro com uma bateria um pouco mais fraca daquela que vimos em vários momentos, vários recortes do Campeonato Brasileiro.
E ver o Cruzeiro jogar tão bem, justamente contra o Corinthians, faltando poucos jogos para o fim do campeonato, é precioso. Por que eu trato como precioso? Pelo que vem pela frente para o Cruzeiro. O Cruzeiro vai encarar o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil, teria pela frente numa final ou o Fluminense ou o Vasco, mas pensar no momento. Hoje estamos no dia 28. Sim. 28. Faltam 12 dias para o primeiro jogo da grande semifinal da Copa do Brasil. É ver o Cruzeiro nos cascos, ver o Cruzeiro bem, ver o Cruzeiro brilhando. A apresentação feita contra o Corinthians é uma apresentação que te faz ter uma visão do que pode ser o Cruzeiro nesse jogo contra a equipe do Corinthians. E se o Corinthians, agora olhando pelo lado do corintiano, ele estaria muito preocupado, porque a mostra que o Cruzeiro deu do que pode fazer, do que pode jogar diante do Corinthians, é algo para o corintiano estar muito preocupado. E eu acredito que esse recorte do Cruzeiro, esse Cruzeiro que vimos, é o Cruzeiro que vamos ver nos próximos 3 jogos até o fim do Campeonato Brasileiro e também na primeira partida contra o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Para sobre Scarpa e a especulação de que ele pode virar reforço do Cruzeiro. Já pensou um jogador trocar o Atlético pelo Cruzeiro? Pois bem, muita gente nas redes sociais me perguntando se essa chance existe. Fui checar a história e posso contar que no Atlético a situação do Scarpa é das piores. Ele perdeu espaço com o Sampaoli, entrou somente nos minutos finais do tempo normal do jogo contra o Lanús, depois disputou a prorrogação. Na partida contra o Flamengo, a primeira depois da final da Sul-Americana, o Scarpa nem saiu do banco de reservas. Então é natural imaginar que o Atlético tope negociar o Scarpa, mas vai tentar recuperar parte ou todo o investimento feito de 5 milhões de euros quando da compra do atleta junto ao Nottingham Forest. Grande problema é imaginar o Cruzeiro comprando o Scarpa, jogador de 31 anos de idade que não tem o perfil que o Cruzeiro tem buscado em relação a contratações. Informação que eu tenho é de que o Cruzeiro não tem interesse no jogador. A ideia do Cruzeiro hoje é investir em jogadores mais jovens, que garantam um ganho esportivo dentro de campo e depois uma venda futura, algo que dificilmente aconteceria envolvendo o Scarpa. Só para completar, em relação ao jogador, Scarpa hoje ganha na casa de R$1 milhão por mês no Atlético e deve ser mais um dos muitos nomes a deixar o clube na virada do ano.